Olá, tudo bem? Aqui é a Claudete Lima Lodi, escritora de literatura infantil, pedagoga, especialista em educação especial, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, com formação em pedagogia sistêmica pelo Instituto Jean Lucy e autora do projeto Ler, Escrever e Colorir, As Aventuras do Avoadinho de Literatura Infantil Interativa. Gostaria de argumentar hoje sobre Theodor Adorno e sua reflexão sobre o termo indústria cultural e a importância da técnica. Não tem como falar sobre técnica sem estudarmos e fazermos uma reflexão sobre as obras de Theodor Ludwig Weizengrund Adorno e seus pesquisadores e colaboradores da Escola de Frankfurt, na Alemanha. Adorno nasceu em 1913 e faleceu em 1969. Foi filósofo, estudou composição musical, foi crítico de cinema e em 1932 escreveu a obra A Situação Social da Música. Lecionou em Oxford até 1938, transferiu-se para os Estados Unidos, colaborando com outros pesquisadores no Instituto da Universidade de Colômbia. Escreveu a obra A Dialética do Iluminismo, realizou estudos posteriores considerados modelos de sociologia empírica, A Personalidade Autoritária, publicada em 1950, regressou a Frankfurt, onde realizou muitas obras, outras obras, até a sua morte em 1969. Adorno, em suas reflexões, avaliava a postura otimista de seus companheiros a respeito do cinema e da arte e seus elementos fundamentais para a reflexão sobre esse tema. Trazem à luz do antagonismo que reside no próprio interior do conceito de técnica, que é o ponto-chave sobre o que podemos argumentar hoje. Sobre o conceito de técnica, um conceito que possui importância histórica que o segundo Adorno pode desaparecer. Quando ele reflete sobre a técnica e seu imenso poder de exercer sobre a sociedade, a produção em série e a homogeneização, e a define como modo de reprodução ideológica do poder econômico dominante, que produz e distingue o caráter da própria obra de arte e do sistema social, arquitetada pelo poder econômico mais forte da sociedade, Adorno se refere à técnica onde possui racionalidade e identifica-se com a racionalidade do próprio domínio ideológico. Crítico de cinema e dos meios de comunicação, os define não como arte, mas como negócios, pelo fato de serem considerados instrumentos que reproduzem e definem ideologias que se realizam através de sistemas e programadas exploração de bens considerados culturais para o lucro. O termo indústria cultural, segundo Adorno, citado em sua obra A Dialética do Iluminismo, elaborada com colaboração de Horkheimer, onde considera que a indústria cultural traz em seu bojo os elementos que dão característica ao mundo industrial moderno e que esta exerce um papel específico de portadora da ideologia dominante. Essa indústria cultural contribui, segundo Adorno, para falsificar as relações humanas, relação do homem com a natureza, onde o resultado final é o anti-iluminismo, que isto quer dizer alienação. Adorno questiona a mecanização do ócio na égide do capitalismo, com a mecanização avançada da diversão e a questão da fabricação de produtos para a diversão, que, segundo Adorno, torna-se a extensão do trabalho humano. E em sua reflexão, Adorno adverte para a evidência de que a indústria cultural administra o mundo social. Podemos observar que Francis Bacon, mesmo vivendo no século XVI,
Bem antes de Adorno, fundador da Revolução Científica, que defendia a racionalidade e que sem o conhecimento não há poder, classificando as ciências em três grupos: ciência da imaginação, né? Poesia, ciência da memória, que é a história, e ciência da razão, que é a filosofia. E podemos observar que, desse modo, a construção do conhecimento exige técnica. E sem a técnica não evolui o conhecimento. Podemos observar que Adorno e seus colaboradores viveram num contexto histórico do conflito nazista na Segunda Guerra Mundial, com um certo pessimismo. E que temos que considerar que o saber, que é poder, não tem limites e que esse saber serve para empreendimento de qualquer um, sem distinção de origem, onde podemos considerar que o saber é democrático, tanto quanto o sistema econômico e a técnica, que é a essência do saber. A técnica, portanto, pode ser considerada intrínseca à indústria cultural e a todo conhecimento e todo saber por excelência. E isso faz com que todos os saberes diversificados, passíveis de excelência, sejam compostos de técnica. E, portanto, a indústria cultural, para o consumismo, é um mal necessário e faz parte do modo de produção capitalista e democrático. Nos cabe reflexão e avaliação sobre boas técnicas que desenvolvidas pelo conhecimento científico, tecnológico especializados, por meio de uma educação inclusiva, priorize a emancipação e autonomia do indivíduo. Pelo modo operandi que precisa ter como objetivo a qualidade de vida e evolução humana, torna-se um recurso para que essa indústria cultural, voltada para o consumismo desenfreado, seja controlada e preparada para o desenvolvimento de boas técnicas que contribuam para o desenvolvimento humano e social, que promova a qualidade de vida sustentável e uma sociedade democrática dentro do nosso sistema capitalista, com uma educação emancipadora, que promova a criatividade, a autonomia nos indivíduos. Pois a técnica compõe a estrutura e estética de todo modo de produção no capitalismo e na democracia. Nós podemos observar. Como pedagoga, escritora, envolvida com a literatura, posso compreender, por exemplo, que diferentes gêneros literários e artísticos possuem uma intencionalidade e objetivo de contemplar e promover métodos de exploração do trabalho, modos e meios de produção do capital, que é através de instrumentos de comunicação onde poder e conhecimento são sinônimos, com procedimentos que devem ser projetados e planejados de modo eficazes, onde o objetivo é a serventia da ciência, que não reside em discursos plausíveis, mas no desempenho no trabalho que nos equipe melhor para a vida, que temos que nos embasar com um olhar reflexivo nessa direção. Com a literatura e a arte e todos os seus gêneros, também não é diferente. Torna-se preciso ser desenvolvida com despojo de sentido, onde se substitui o conceito pela forma, a causa pela regra e pela probabilidade, onde essas noções precisam ser filosóficas e com objetivos científicos para redefinir o ser e a existência. Pois a técnica é inerente a todo o fazer. Deve ser desenvolvida e priorizada no planejamento de projetos
como métodos e estratégias na produção de produtos e materiais em todo o sistema social. Como escritora de literatura infantil, quando planejo um material, projeto com o objetivo de transmitir para a primeira infância, que também fazem cultura, mensagens de superação, de dores, de medo, de dúvidas, que fazem parte da humanidade, da vida humana. Com um olhar para a primeira infância, que está inserida nessa humanidade e em nossa realidade, que é a nossa referência de futuro, onde temos que ensinar para a criança que até nas brincadeiras se exige técnica e criatividade, que também em diferentes práticas exigem muita disciplina. Temos que ensinar que no lúdico se treina o desenvolvimento de técnicas com a disciplina que a vida exige, para o desenvolvimento de habilidades e competências, e que essas definem o nosso sucesso ou fracasso na nossa trajetória de vida na Terra. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei ou faça algum comentário para podermos trocarmos informações. Um abraço e até uma próxima oportunidade.